Em meados do século XIX, a França vivia uma transformação profunda. Saía de um regime monárquico absolutista e caminhava, aos trancos e barrancos, rumo a uma estrutura republicana moderna, na qual o poder do Estado deveria ser regulado por normas, limites e responsabilidades. Foi em meio a esse cenário que surgiu um caso aparentemente simples, mas que se tornaria uma verdadeira pedra fundamental do direito administrativo francês e, por consequência, influenciaria diversos países, entre eles o Brasil. Tudo começou com um acidente. O ano era 1873. Em uma fábrica de tabacos pertencente ao Estado francês, uma menina chamada Agnes Blanco, com apenas 5 anos de idade, foi atropelada por um vagão puxado por um funcionário público. O carrinho transportava materiais da fábrica e, ao passar por uma rua próxima, atropelou a criança, que ficou gravemente ferida. Seu pai, Blanco, indignado e buscando justiça, entrou com uma ação de indenização contra o Estado francês, alegando a responsabilidade pelos danos causados à filha. Parecia um caso clássico de responsabilidade civil: alguém sofre um dano e busca reparação na justiça comum. Mas não era tão simples assim. Afinal, o agente envolvido era um funcionário do Estado, o local era uma instalação pública, e a atividade era de interesse coletivo. A pergunta que surgiu foi a seguinte: deveria o Estado responder como qualquer cidadão comum? Ou deveria haver um regime jurídico especial para os atos do poder público? Essa questão levou o processo ao Tribunal dos Conflitos, em uma instância criada justamente para resolver disputas de competência entre a justiça comum e a justiça administrativa na França. O que estava em jogo? O julgamento do Arret Blanco não era apenas sobre o atropelamento de uma criança. Era, na verdade, sobre a natureza da responsabilidade do Estado. Até então, havia grande confusão sobre qual jurisdição seria competente para julgar casos envolvendo o poder público. Algumas decisões reconheciam a aplicação do Código Civil, outras não. O caso Blanco foi, portanto, um momento decisivo para responder à seguinte pergunta: o Estado responde por seus atos da mesma forma que um cidadão privado? E mais, em que tribunal isso deve ser julgado? A decisão do Tribunal de Conflitos. Em sua decisão histórica, proferida em 8 de fevereiro de 1873, o tribunal afirmou algo que se tornaria um dos pilares do direito administrativo moderno. A responsabilidade do Estado por atos cometidos no exercício de funções públicas não pode ser regida pelos princípios do Código Civil. O tribunal concluiu que a responsabilidade do Estado está submetida a regras especiais, próprias do direito administrativo, e que, portanto, o foro competente para julgar esse tipo de ação era o Conselho de Estado, e não a Justiça Comum. A lógica era simples, mas revolucionária: os atos do Estado, quando praticados em sua função pública, devem ser julgados por regras próprias, diferentes das aplicáveis aos cidadãos privados. Isso porque o Estado age não apenas como pessoa jurídica, mas como ente soberano, com prerrogativas, deveres e finalidades distintas. As principais consequências do Arret Blanco. A decisão teve consequências imensas. Em apenas uma sentença, o tribunal reconheceu a existência de um direito administrativo autônomo, separado do direito civil. Consolidou a jurisdição administrativa como competente para julgar litígios envolvendo o Estado, quando este atua no exercício de função pública. Estabeleceu a responsabilidade do Estado como uma responsabilidade especial, que não se confunde com a responsabilidade civil privada. E mais profundamente, fundou a teoria do serviço público como eixo do direito administrativo francês. Assim, o caso Blanco é considerado o ato de nascimento do direito administrativo moderno. Um marco inaugural. Doutrina e influência mundial. A doutrina francesa foi unânime em reconhecer a importância do Arret Blanco. Juristas como Duguid, Auriol e outros passaram a desenvolver o conceito de serviço público como critério fundamental para distinguir os atos administrativos dos atos privados. E não parou por aí. A teoria irradiou para fora da França. Em países como Portugal, Itália e Brasil, o caso Blanco foi estudado, citado e em muitos aspectos, adotado como referência.
No Brasil, por exemplo, a ideia de um regime jurídico-administrativo próprio para a administração pública tem origem direta na doutrina francesa e, portanto, no marco do caso Blanco. O que aprendemos com Blanco? Mais de 150 anos se passaram desde o julgamento do Arret Blanco, mas seus ensinamentos continuam vivos. Em um tempo em que o Estado é chamado constantemente a responder por erros, omissões e danos causados à coletividade, compreender a diferença entre agir como Estado e agir como particular é essencial. O caso nos lembra de que o Estado não é apenas mais um ente no mercado ou na sociedade. Ele tem finalidades públicas, exerce o poder de coerção, e por isso mesmo, deve ser regido por regras próprias, que o obriguem e o responsabilizem de forma adequada, sem comprometer o interesse coletivo. Conclusão. O caso Blanco nos mostra que o direito não se resume a códigos e normas. Ele é também uma resposta da sociedade às transformações de seu tempo. Em 1873, uma simples tragédia familiar levou à criação de um novo ramo do direito, que hoje estrutura toda a atuação do Estado moderno. A pequena Agnes Blanco talvez jamais tenha compreendido o impacto do que lhe aconteceu. Mas seu nome está eternizado como símbolo da consolidação de um dos fundamentos mais importantes do Estado de Direito e a responsabilidade administrativa por atos praticados no exercício da função pública. Assim, da dor de uma criança nasceu uma doutrina. No silêncio de uma rua surgiu um grito de justiça. E da mão do Estado surgiu a responsabilidade. Esta é a herança do caso Blanco. Comenta aqui embaixo o que você pensa. Curta esse vídeo, compartilhe com quem gosta de história, direito e reflexões profundas. E claro, se inscreve no canal, porque aqui, a gente não só desopila, a gente pensa. Nos vemos no próximo julgamento.